Em 2015, a Volkswagen foi a protagonista de um dos maiores escândalos da história da indústria automobilística, onde 11 milhões de veículos foram os responsáveis por causarem a prisão de algumas pessoas, o fim de outras, e até 2020 a empresa já tinha desembolsado mais de 30 bilhões de euros em penalidades por enganar os consumidores e as autoridades governamentais. E uma fraude que, se não fosse os esforços de alguns estudantes de uma universidade, talvez até hoje ele não teria sido descoberto. O escândalo do Dieselgate foi um divisor de água na relação entre agências regulatórias e as montadoras em todo o mundo. E esse episódio tratava-se de um esquema fraudulento que a Volkswagen empregava em seus veículos a diesel, para que eles passassem nos testes de gás poluente, onde eles emitiam mais poluentes do que o permitido e, em teoria, não poderiam ser comercializados. E esse escândalo foi tamanho que, por um momento, a Volkswagen até chegou a anunciar que não venderia mais carros a diesel nos Estados Unidos. E, para nossa surpresa, até aqui no Brasil, alguns veículos vieram acompanhados com essa, entre aspas, tecnologia. E como tudo aconteceu e como essa história se desenrolou, é o que eu te conto nesse vídeo. O diesel é um combustível que polui bem mais o meio ambiente do que a gasolina e logo apresenta um risco imediato para a saúde. E apesar de não ser nada comum para nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa é normal carros da modalidade ligeiros terem motores a diesel, o que faz com que os carros nesses países estejam submetidos a maiores inspeções e vistorias frequentes, e sem falar de pesadas multas para veículos que andem poluindo o meio ambiente mais do que o permitido referente à regulação de cada país. Só que em 2009 a Volkswagen parece que tinha resolvido esse problema, lançando no mercado carros movidos a diesel, só que com a tecnologia TDI. A Volkswagen começa as vendas dos modelos de carros a diesel que possuem um sistema diferente que cumprisse as regras dos poluentes, e segundo a própria empresa, ela dizia que o diesel era limpo, o que contrariava muitos anos de análises que mostravam que o diesel era um combustível que poluía em demasia. E a convicção da empresa era tão forte que ela chegou a publicar esse comercial. Oh, that used to be dirty. This is 2015. No. Listen to me, Terry. Diesel in Latin means dirty. I'll prove it to you. You're gonna ruin your scarf. Oh, look what she's doing. See how clean it is? It's not dirty, but you still have a dirty mind. E o baixo nível de emissões dos veículos da Volkswagen com motores a diesel chamou a atenção de um grupo de estudantes da Universidade West Virginia que, em parceria com o Conselho Internacional de Transportes Limpo, iniciaram um estudo no novo sistema da empresa justamente para mostrar como o diesel poderia ser um combustível limpo. E eles começaram a analisar 3 modelos de carro, um Volkswagen Jetta, um Passat e um BMW X5, um veículo também produzido pelo grupo da Volkswagen, rodando cerca de 4 mil quilômetros entre a Califórnia e o estado de Washington. E foi aqui que eles tiveram uma grande surpresa. O estudo mostrava totalmente o contrário do que eles queriam, e foi percebida uma grande diferença entre o nível de emissão de óxido de nitrogênio observado nas ruas, comparado com os números dos testes oficiais feitos em laboratório. Ou seja, os veículos pareciam poluir muito mais nos testes em movimento do que nos testes que eram feitos com o veículo parado, apenas com o motor em aceleração. E os envolvidos na pesquisa alertaram a EPA, a Agência de Proteção Ambiental do governo americano, e também a CARB, o Conselho de Emissão da Califórnia, sobre a descoberta. No entanto, a Volkswagen afirmou que o estudo era falho e culpou questões técnicas nas diferenças dos resultados. Só que, descontentes com a resposta da Volkswagen, a CARB e a EPA continuaram investigando o motivo das diferenças dos dados em laboratório com os dados das ruas, e foi então que uma descoberta veio à tona. E um software que era instalado na central eletrônica dos carros da Volkswagen alertavam as emissões de poluentes nos veículos apenas quando o sistema percebia que os carros estavam sendo submetidos a vistorias. O dispositivo rastreava a posição do volante, a velocidade do veículo, há quanto tempo o carro estava ligado e a pressão barométrica, baixando os poluentes emitidos quando o software reconhecia uma condição de teste. E em condições normais de rodagem, os controles de escapes eram desligados e os carros emitiam muito mais gases poluentes do que o permitido.
E essa burla nos dados de emissões dos gases poluentes levou a Volkswagen a ser indiciada num processo criminal que gerou algumas consequências que eu vou te contar agora. A Volkswagen sofreu diversas penalidades em todo o mundo, sendo condenada por fraude pelos mais de 11 milhões de veículos altamente poluentes que comercializou. E segundo a EPA, só nos Estados Unidos, 482 mil veículos com motores a diesel violaram os padrões federais. Entre eles esteve alguns modelos bem conhecidos como o Jetta, o Golf e o Passat, veículos que foram fabricados entre 2009 a 2015. E a montadora ainda admitiu que o dispositivo que alterava os resultados sobre as emissões dos poluentes não foi usado apenas nos Estados Unidos, mas em 11 milhões de veículos a diesel em todo o mundo e em outros modelos de várias marcas pertencentes ao grupo. E só na Europa estavam 8,5 milhões dos 11 milhões de veículos que trazem o sistema mentiroso. E 6 executivos da Volkswagen foram denunciados e responderam criminalmente pela fraude dos motores a diesel da montadora nos Estados Unidos. E entre eles esteve Oliver Schmidt, engenheiro e ex-executivo da Volkswagen, que acabou sendo preso e condenado a 7 anos de prisão pelo FBI e uma multa de $400 mil pela sua participação no caso. E uma acusação também veio sobre a Bosch, uma das empresas responsáveis pela fraude que, além de desenvolver o software usado no esquema, trabalhou ativamente para que as autoridades americanas aprovassem os carros do grupo Volkswagen. A companhia evitou comentar o ocorrido e colaborou com as investigações, só que não teve jeito. Ainda sobrou para ela uma multa de 90 milhões de euros. E um estudo afirmou que 10 mil mortes precoces foram causadas pela poluição do diesel na Europa apenas em 2015. E o estudo também calcula que em torno de 5 mil destas mortes poderiam ter sido evitadas se os veículos a diesel estivessem operando de acordo com a legislação. E se esses mesmos veículos fossem movidos a gasolina, os pesquisadores estimam que as mortes prematuras teriam caído para 2 mil. E até no Brasil a Volkswagen confirmou que a picape Amarok dos modelos de 2011 e algumas de 2012 também estiveram envolvidas na fraude. E a empresa também acabou sendo multada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, em 50 milhões de reais. E todo o desenrolar dessa longa história gerou 30 bilhões de euros em penalidades e prejuízo para a Volkswagen, um dinheiro que, se fosse gasto com o intento de produzir motores que não poluíssem de fato o tanto que poluíam, talvez teriam gasto menos que 30 bilhões de euros, não teriam passado por um transtorno tão grande e muitas pessoas que perderam as vidas por problemas causados pela poluição poderiam ainda estar aqui. E depois de toda essa confusão, automóveis híbridos e elétricos aparecem como fortes concorrentes, e é nesse ramo que a Volkswagen vem tentando investir para tentar consertar a mancha que marcou a trajetória da companhia. E o ex-diretor da Volkswagen ainda afirmou que até 2030 a companhia pretende ter 50% das vendas dos carros, sendo eles na modalidade elétricos. E a esperança dos executivos é que essa nova promessa diminua os impactos negativos da reputação e confiabilidade da marca causadas pelo grande escândalo do Dieselgate. Mas agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que acha dos carros da Volkswagen, que eu tô curioso para ver a sua opinião. E eu sou o William do canal Documentariando. Aqui eu analiso as informações, observo os fatos e através dos assuntos eu crio uma história em forma de um mini documentário. Faça a sua inscrição aqui no canal para que em breve nós possamos estar nos encontrando nos próximos vídeos. E nesse exato momento tá aparecendo aí na sua tela outros 2 vídeos que eu fiz para você, e qualquer um deles que você escolher, com certeza você vai gostar. Aperte em um deles aí e nós nos vemos lá em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.